Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Uma autoimagem realista e sadia é importante. Sua autoimagem é seu relacionamento consigo mesmo. Influencia tudo o que você faz. Mas e seu relacionamento com os outros? Como é que são construídos adequadamente? Até certo ponto, construir um relacionamento sadio é comparável à construção de uma casa. Começando com o terreno sólido de uma boa autoimagem, a pessoa então constrói um fundamento forte. Sem este fundamento forte, qualquer relacionamento subsequente sofrerá. Um alicerce forte possui dois aspectos. Um é a provisão do Deus Todo-Poderoso. O outro é o desenvolvimento de um caráter estável e que possua os traços de honestidade, fidelidade e perseverança. Viajando pela Europa, encontrei muitas construções grandes e suntuosas. Uma delas permanece viva em minha memória. Era uma linda casa, planejada com gosto e mobiliada com móveis modernos. Uma beleza para os olhos. Mas ninguém usava a casa. Os oficiais do governo nem mesmo permitiam que alguém entrasse nela. Enquanto em construção, alguns responsáveis pela obra haviam sido subornados. Usaram materiais muito inferiores, construindo uma casa sobre fundamento falso. Milhões foram gastos na construção da casa, mas a desonestidade prevaleceu. Ainda hoje, aquela linda casa não pode ser usada. Os que vivem na falsidade e desonestidade não podem construir o fundamento necessário para edificar relacionamentos certos. Embora tais pessoas possam ser atraentes aos olhos, os que as conhecem de verdade evitarão contato íntimo com elas. Têm falta de conforto da amizade verdadeira e prejudicam a todos os que se atrevem a ser seus amigos. Devemos também ser honestos com Deus se desejamos construir um relacionamento espiritual produtivo. O Evangelho de Lucas retrata graficamente essa verdade. Um relato no capítulo 18 contrasta a oração de um líder religioso orgulhoso e auto-justificado com a de um coletor de impostos, um publicano desonesto. O líder religioso orou: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Lucas 18, 11 ao 13. O líder religioso negava sua pecaminosidade. Em sua desonestidade para com Deus, bloqueava o estabelecimento de um relacionamento genuíno com seu Pai Celestial. Mas o publicano era diferente. Ele havia errado ao roubar as pessoas, cobrando impostos não devidos. Era honesto quanto ao seu pecado e confessou a Deus. Por causa de sua honestidade, o perdão divino pôde fluir. O coletor de impostos tinha os começos de um relacionamento certo com Deus. Para que os relacionamentos sejam adequadamente fundamentados, é necessária a honestidade aberta.
Nosso mundo está cheio de infiéis. Esposos são infiéis às suas mulheres e mulheres a seus maridos. Nunca antes o divórcio, a ruptura absoluta do mais íntimo relacionamento humano, tem sido tão comum. Os burocratas enganam seus governos, operários são infiéis a seus patrões e amigos traem amigos. Infidelidade é um problema que domina nossa sociedade moderna e é um dos motivos para o desenvolvimento inadequado de bons relacionamentos. A fidelidade beneficia a ambas as partes de um relacionamento. Li a história de um funcionário de uma loja de departamentos na cidade de Pittsburgh, no estado da Pensilvânia. Chovia e poucas pessoas faziam compras. Enquanto os funcionários conversavam, um deles percebeu uma senhora de idade olhando as vitrines. Embora ele visse que ela estava apenas passando o tempo, o funcionário convidou-a a entrar no seu escritório e descansar. Fê-la sentar-se numa cadeira confortável e perguntou em que podia servi-la. Ela disse que estava apenas esperando uma amiga que viria apanhá-la. O funcionário saiu do escritório várias vezes procurando a amiga. Finalmente encontrou-a e a trouxe à senhora que esperava no escritório. Ele não precisava ter sido cortês, mas era um trabalhador fiel, permitindo que sua consideração se estendesse a todos os que encontrava. A senhora de idade e sua amiga saíram. Passaram-se vários dias e o funcionário recebeu um lindo cartão de agradecimento. O cartão estava assinado por Andrew Carnegie, dono da grande American Steel Corporation, filho da senhora de idade, a quem o funcionário dispensara atenção especial. O ato de bondade do funcionário não foi logo esquecido. Algum tempo mais tarde, Carnegie precisou encomendar materiais para um projeto de habitações que financiava na Escócia. A mãe dele instou fortemente a que ele encomendasse o mobiliário na loja em que o funcionário fiel trabalhava. Os grandes pedidos de mobília dessa loja aumentou seu valor em milhões de dólares. O jovem funcionário tornou-se um próspero homem de negócios. Ele fora fiel a seu emprego, indo além de suas responsabilidades. Sua fidelidade deu início a um relacionamento que beneficiaria o resto da vida. Cristo exemplificou a importância da fidelidade, contando a história de um homem que ia de viagem para outro país. Antes de partir, chamou seus servos e deu-lhes dinheiro para investirem enquanto ele estivesse fora. Dividiu o dinheiro segundo as capacidades de cada servo, confiando o equivalente a $5.000 a um, 2.000 a outro e 1.000 ao último. Então partiu de viagem. O servo que recebeu $5.000 imediatamente começou a negociar com eles, conseguindo outros 5.000. O segundo servo, com $2.000, também foi fiel à confiança do Senhor e ganhou outros $2.000. Mas o último servo cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de certo tempo, o senhor voltou e pediu conta do dinheiro a seus servos. O que recebera $5.000 devolveu-lhe $10.000. Foste fiel no pouco, disse-lhe o Senhor, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. O segundo servo disse, Senhor, $2.000 me confiaste, aqui tem mais 2.000 que ganhei. Muito bem, respondeu-lhe o Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor.
Chegando por fim o que recebera $1.000, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu dinheiro, aqui tens o que é teu. O Senhor ficou irado ao perceber que o raciocínio do servo era apenas uma desculpa para a sua falta de fidelidade. Servo mau e negligente, respondeu o Senhor, escravo preguiçoso, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o dinheiro, ordenou ele, e dai-o ao que tem 10.000, e o servo inútil lançai fora. Mateus 25, do 21 ao 30. Os servos que foram fiéis à confiança de seu senhor continuaram a desenvolver um relacionamento firme e duradouro. O servo infiel, entretanto, foi rejeitado e jamais teria a permissão de entrar na comunhão de seu senhor novamente. Ao construirmos alicerces sólidos para os relacionamentos, é importante sermos honestos e fiéis, mas nem a honestidade nem a fidelidade têm impacto total a menos que perseveremos. A Bíblia ensina o princípio básico da perseverança, no versículo que diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. Pedir requer apenas o uso da voz, o buscar apenas um olhar inquiridor. O bater, no entanto, exige uma ação mais definida. Se desejamos construir um bom relacionamento, devemos perseverar em vencer os obstáculos. Em minhas viagens, tenho visitado muitos países e tenho observado certo padrão. Os países situados em regiões quentes possuem recursos naturais, mas as pessoas têm a tendência de ser preguiçosas por causa do calor, e seus países, em consequência, são chamados de subdesenvolvidos. Mas nos países de hemisfério norte, ainda quando os recursos naturais são mais limitados, as pessoas têm maior perseverança. Em seus esforços diligentes, usam o que podem encontrar. Esses países, com frequência, são as nações desenvolvidas. A perseverança também se faz necessária para desenvolver os recursos de um relacionamento. E os que perseveram, mais são os que aprenderam a suportar as mudanças da vida. Um caráter honesto e fiel, que possui perseverança, provê elementos importantes e necessários para a fundação de um relacionamento sadio. Mas o caráter humano tem falhas e muitos momentos de fraqueza. Ao relacionarmos com os outros, é de suma importância que primeiro tenhamos um relacionamento com aquele que nunca muda, aquele que jamais falha. É por isso que um fundamento firme também deve ser construído com elementos que somente Deus pode prover: um relacionamento eterno e uma alegria permanente. Você e eu e toda a humanidade passada e presente pecamos. Como Adão e Eva, quebramos nossa confiança em Deus e nosso relacionamento com Ele. Na época do Antigo Testamento, os sacrifícios ordenados por Deus eram atos simbólicos, restaurações temporárias do relacionamento do homem com Deus. Então Cristo veio à terra. Sua morte na cruz foi o sacrifício extremo. Sua vida foi a prova da ressurreição do poder de Deus em cada situação humana. Por meio da fé em Cristo, somos salvos do resultado final do pecado. Uma morte que traz agonia eterna e separação de Deus. Mediante a fé salvadora em Cristo,
Nosso relacionamento com Deus é estabelecido por toda a eternidade. Embora ainda cometamos erros, temos o perdão contínuo de Deus. Embora ainda sejamos fracos, Cristo dá-nos força. E com um relacionamento eterno, como esses nossos relacionamentos adquirem uma estabilidade que nunca antes esteve a nosso alcance. No Oriente, o pai é uma figura de autoridade. Quando eu era menino, tinha profundo medo de meu pai, um medo criado pelos valores da sociedade coreana e pelas palavras severas dele. Não me sentia muito bem em sua presença e fazia o possível para evitá-lo. Ainda na juventude, deixei o budismo, religião de minha família, e tornei-me crente. Como resultado de minha decisão, fui expulso do lar e considerado como estranho por minha família. Ainda que sentisse profunda a separação, em minha solidão, eu sabia que precisava de um relacionamento eterno com Deus, mais do que do conforto dos laços familiares. O amor por minha família continuou. Eu cria na Escritura que diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16:31. Pus minha fé nessa passagem e comecei a orar 3 vezes por dia pela salvação de minha família. Escrevi cartas a meu pai, mas ele não me respondeu. Afastado de casa por cerca de 1 ano, minhas orações eram de desespero. Entretanto, meu pai cada vez se endurecia mais. Continuei orando por 2 anos e então recebi notícia de que a fábrica de meias e luvas de meu pai tinha falido. Ele perdeu tudo. Não muito depois disso, ele veio a Seul com a aparência pálida e desleixada. Tinha vindo para ver-me. Você é quem está causando todos os meus problemas, acusou ele. Desde que você se tornou crente, nada tem dado certo para mim. Buda e os espíritos de nossos ancestrais estão com raiva de nós. Falhei em meu negócio e não há meios de recuperar-me. Quero suicidar-me aqui mesmo em sua frente. Quero pagar-lhe por todos os meus problemas. E depois você deve tomar conta de sua mãe e dos outros filhos. Nessa época, eu estudava no Instituto Bíblico e meu pai estava alojado em uma área próxima. Continuei a orar por ele e contei a meus amigos a seu respeito. Ofereceram-se para sair e ajudá-lo a vender meias e luvas. Então fui a meu pai e disse: se o senhor for assistir a um culto na capela, meus amigos ajudá-lo-ão a vender seus produtos. Meu pai ficou contente ao ouvir isto, embora ainda não mostrasse nenhuma atitude favorável ao cristianismo. Preocupava-se com a venda de sua mercadoria e concordou em assistir ao culto na capela. Durante esse culto, eu devia interpretar o sermão de um missionário norte-americano. Quando o missionário começou a pregar, em silêncio, pedi a Deus que me ajudasse a usar a oportunidade ao máximo. Enquanto o pregador apresentava um sermão, eu pregava outro, dirigindo inteiramente a meu pai. De súbito ele levantou a cabeça, arregalou os olhos e parecia ouvir com atenção. Então dobrou-se e começou a chorar. Eu, porém, não tinha certeza de que suas lágrimas fossem de arrependimento ou de alguém que houvesse falido em seu negócio. Terminado o culto, os alunos saíram e meu pai permaneceu sozinho no salão. Fui até ele e com muito cuidado levantei-o. Pai, perguntei-lhe, o que está acontecendo com o senhor? Voltando-se para olhar-me, seu rosto brilhava como o sol. Eu sabia que Deus lhe havia tocado o coração. Pai, exclamei, o senhor é crente.
Filho, respondeu ele, ouça-me. No início, eu estava criticando você. Eu pensava que sabia mais do que todos os alunos e achava o culto longo demais. Mas de súbito, minha vista se escureceu e não podia ver nada. Jesus apareceu e chamou-me pelo nome. Perguntou-me por quanto tempo ia resistir-lhe. Eu via Jesus. Sei que ele é o Deus vivo. Confessei-lhe todos os meus pecados e agora tenho paz e confiança. Sou feliz. Passamos os instantes seguintes juntos em grande alegria. Havia muito estávamos alienados, primeiro por causa de meu medo e da autoridade de meu pai, e mais tarde pelo ostracismo causado por minha fé em Cristo. Agora, porém, nós ambos tínhamos um relacionamento eterno com Deus, e nessa base tornamo-nos mais íntimos, com maior confiança mútua, o que jamais fora possível antes. Saímos da capela de braços abertos. A essa altura, a neve começara a cair. Pai, observei, como a neve que está caindo, a venda de meias e luvas deve melhorar. Filho, respondeu ele, não me preocupo com isso agora. Olhe para aqueles pinheiros, jamais vi árvores tão belas. O coração de meu pai havia mudado e seu mundo inteiro se fizera novo. Cheio de alegria, ele disse, amanhã volto para o interior. Vou contar à sua mãe o meu novo relacionamento com Deus. No dia seguinte, ele tomou o trem de volta à nossa família. Ao voltar meu pai para casa sem ter vendido nada, minha família ficou apavorada. Como o restante, mamãe pensou que ele ficaria com raiva e permaneceu acordada a noite toda com medo de sua suposta ira. Ao ver a reação da família, ele ficou envergonhado por não ter vendido nada e não disse a ninguém que se havia tornado crente. Pela manhã, quando os sinos das igrejas tocaram, meu pai ajoelhou-se e orou dizendo, Pai Celestial, perdoa-me por ter odiado minha esposa. Tenho-a maltratado por tanto tempo. Agora, por favor, perdoa-me. Desde que entraste em meu coração, Jesus, tenho um novo amor por minha esposa e por minha família. Já não desejo dirigi-los por meio do medo, mas com ternura. Minha mãe, ao ouvir a oração do papai, ficou tão emocionada que respondeu, quero ser crente também. Então se abraçaram com ternura. Em minha vida toda jamais havia visto minha mãe e meu pai se beijarem e abraçarem. Mas quando Cristo entrou em suas vidas, todas as coisas se fizeram novas. Meus irmãos e irmãs perceberam a ternura recém-adquirida de meus pais, enviaram-me um telegrama dizendo que fosse rapidamente, estavam prontos para ouvir minha mensagem. Fui de trem, de volta ao lar, de volta ao mesmo lugar de onde fora banido. Preguei a mensagem de Jesus Cristo para toda a minha família. Desde então, os 11 membros de nossa família foram salvos, fundados em nosso relacionamento eterno com Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Nossa família inteira cresceu em amor e respeito uns para com os outros. Pudemos desenvolver relacionamentos profundos que antes eram impossíveis. Mediante o sacrifício de sua vida sem pecados, Jesus Cristo promoveu-nos o meio para que tivéssemos um relacionamento eterno com Deus. Mas sem o Espírito Santo, jamais receberemos por completo todas as bênçãos que um relacionamento eterno com Deus, por meio de Jesus Cristo, pode trazer. Deus ordenou que o Espírito Santo nos haveria de ajudar a desfrutar de suas bênçãos. Sem o poder do Espírito Santo, somos capazes de desfrutar das riquezas de Deus. Ao falar a respeito da vida do Espírito Santo, Cristo disse, quando vier, porém,
O Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. João 16, 13 e 15. E nada na terra pode ser mais glorioso do que as bênçãos que Cristo, mediante o Espírito Santo, derrama sobre os que têm fé. O Espírito Santo ajuda-nos a desfrutar das bênçãos de Deus de 3 maneiras: habitando conosco, habitando em nós e ungindo-nos com o poder de Deus. A alegria duradoura destas bênçãos é fator essencial no desenvolvimento de nosso relacionamento com Deus e na construção de fundamento certo em nossas relações com outros. Quando recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, adquirimos também um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita conosco, como a atmosfera envolve toda a terra e todos os seres humanos. É Ele quem faz pressão para que abramos o coração a fim de receber a Jesus Cristo. O Espírito Santo está constantemente apontando o pecado e mostrando a alternativa da provisão de Deus de vida eterna. Mas o Espírito Santo não permanece como a atmosfera ao nosso redor. Entra em nosso espírito e faz de nossos corpos seu santuário. E por meio de sua habitação em nós, ele concede-nos conhecimento e revelação sobre Jesus Cristo e a palavra de Deus, a Bíblia. Como resultado, ganhamos nova dimensão de vida e conhecimento. Aprendemos a viver uma vida completa, uma vida cheia de alegria e das ricas bênçãos de Deus. O Espírito Santo também nos unge com poder de ministrar as bênçãos de Deus a outros. Cristo deseja realizar seu ministério por meio de mim e de você, mas sem a unção do Espírito Santo, não estamos preparados para sermos canais, mediante os quais Cristo pode fluir a fim de suprir as necessidades dos outros. Por este motivo, todos nós precisamos do batismo no Espírito Santo. Quando ele nos batiza, nossa vida cristã pode tornar-se ainda mais dinâmica e poderosa. Todo cristão, portanto, deve desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Sem esse relacionamento, você e eu não podemos desfrutar por completo das muitas bênçãos que Deus deseja dar-nos. Sem um relacionamento crescente com o Espírito Santo, você esteve apenas lambendo a casca da melancia. Tenha consciência da presença do Espírito Santo ao seu redor. Receba com alegria a sua presença à medida que ele o transforma no santuário da habitação de Deus. Permita que ele o unja com poder para o ministério. Então você aprenderá a desfrutar mais das bênçãos de Deus. Você terá cortado a melancia, estará desfrutando do gosto da polpa doce e interna, sabores de alegria que perdurarão por toda a sua vida cristã. Glória a Deus, Deus abençoe a vida dos meus irmãos e irmãs que chegaram até aqui. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like, é muito importante para este vídeo. E não esqueça, meus irmãos, de compartilhar com mais pessoas essa palavra, amém? Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém!